Amigos, não tem coisa mais emocionante do que estar chegando num lugar novo, não é? El avión aterriza y ya queremos salir a conocer y comenzar nuestro paseo. Mas antes tem aquela fila pela imigração, não é? Para auxiliar você nesse momento, fizemos esse vídeo com 10 perguntas e respostas para você não precisar se preocupar por nada e evitar todo aquele estresse. Começamos? Mas antes, me conte aqui nos comentários. ¿Has tenido alguna dificultad en inmigración en un país hispanohablante? Eu quero muito saber quais outras perguntas podemos incluir, talvez em outro vídeo. Então, compartilhe conosco. Muy bien, es importante ser amable en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Para eso comenzamos siempre saludando. Podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pode ser então que el funcionario de inmigración pregunte: ¿habla usted español? ¿Usted habla español? Simplesmente habla español? Você pode responder com base na sua realidade. Não hablo espanhol, hablo apenas um pouco. Melhor ainda, como você já acompanha os nossos vídeos, pode falar: no hablo español, pero si usted habla despacio, puedo entenderlo. No hablo español, pero si usted habla despacio, puedo entenderlo. Muito bem. Lembra que despacio é devagar, não é? A seguinte pergunta pode ser: ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Veja que essa pergunta nem sempre é a mesma coisa do que seu país de origem. Nesse caso, você pode falar: vengo de, hice una escala en, se for o caso. Às vezes, pode ser também que o funcionário ou a funcionária pergunte: ¿de dónde es usted? ¿De dónde es usted? Mesmo que essa informação esteja no passaporte, ele pode ou ela pode querer perguntar simplesmente para verificar. Aí, você pode responder: soy brasileño, soy brasileña. A quarta pergunta será, provavelmente: ¿cuál es el motivo de su viaje? ¿Cuál es el motivo de su viaje? Os motivos podem ser muitos. Então, vamos lá. Vengo por trabajo. Vejam que não falamos vengo a trabajo. Cuidado. Vengo por trabajo. Vengo en plan de turismo. Vengo como turista. Vengo a visitar familiares, caso você queira visitar parentes. Vengo a visitar familiares. A quinta pergunta pode ser alguma coisa relacionada com seu trabalho. Alguma coisa como: ¿cuál es su profesión? ¿En qué trabaja usted? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué trabaja usted? Aí você pode responder: yo soy arquitecta, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy psicóloga. Veja que nessas respostas nós usamos o verbo ser. Yo soy. Lembra que temos uma aula inteira sobre verbo ser e sobre profissões na nossa playlist. Então acompanha lá. Essa playlist chama Espanhol Básico, é o nosso curso básico. Vamos deixar também aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. La sexta pergunta, que pode ser: ¿cuánto tiempo piensa permanecer en el país? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en el país? Quedar quer dizer ficar. A sua resposta, claro, vai variar muito. Então temos aqui algumas dicas: uma semana, 2 semanas, 1 mês, 6 meses, 1 año. Não se esqueça de pronunciar a N. Em espanhol, ano, sim, a N é uma parte do corpo. Então, com certeza, você não vai usar essa palavra nesse momento. Essa pergunta também pode variar muito. A sétima pergunta, a séptima pergunta, em espanhol, é importante pronunciar aquela P antes da T. Então, pratica comigo. Séptima. A sétima pergunta pode ser:
¿En dónde piensa hospedarse? ¿En dónde piensa hospedarse? Hotel, casa de amigos, hotel, casa de amigos, casa de familiares. Pode ser que você consiga até decorar o endereço. Caso você não conseguir e estiver levando o endereço anotado em algum lugar, você pode falar: esta é a direção. Endereço, direção. Esta é a direção. Oitava pergunta. Poderia parecer estranho, mas não é. É bem comum. O funcionário pode perguntar por quanto dinheiro vivo você traz. Aí a pergunta seria: quantos dólares, quantos pesos traz? Quanto dinheiro traz? Aquela parte do trae não tem nada a ver com trair, mas com o verbo trazer, que em espanhol é traer. E é um pouquinho irregular, então presta muita atenção para a resposta. Você pode responder traigo, ou pode falar completo, eu traigo, e aí você fala a quantidade. Também convidamos para assistir na nossa playlist o vídeo sobre números, aí você vai ter mais ferramentas para responder essa pergunta. Novena pergunta. ¿Ha visitado el país anteriormente? ¿Es su primera visita al país? ¿Ha visitado el país anteriormente? ¿Es su primera visita al país? As respostas podem ser sim, es mi primera visita. No, ya visité el país antes. No, ya he visitado el país. ¿De acuerdo? Provavelmente essa última resposta leve a mais uma pergunta. Pergunta número 10. ¿Cuál es la frecuencia con la que visita nuestro país? ¿Cuál es la frecuencia con que visita nuestro país? Aí você responde sempre gentilmente, claro, una vez al año. Veja que não falamos una vez en el año, sino una vez al año, 2 veces al año. Então, quais outras perguntas você acha que podem aparecer durante o passo por imigração? Conta para nós nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar seu me gusta e lembre que não dá para viajar fora sem antes fazer download do nosso e-book Frases Úteis para a Viagem, que é um e-book completamente gratuito que você pode levar no seu celular, na tablet e está cheio de frases, vocabulário e dicas. Um abraço e até a próxima ocasião. Tchau, tchau!